Acompanhe a minha leitura. O texto vai dizer o seguinte: depois disso, havia uma festa entre os judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem, havia 38 anos, e se achava enfermo. Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Pode tomar o seu assento? Antes de ministrar, eu quero expressar aqui o meu sentimento de gratidão a Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e se não fossem as suas misericórdias, nós sequer estaríamos aqui nesta noite. Deus seja louvado pela vida do vosso pastor Antônio, muito obrigado pela honra. Esse texto tem contido em sua narrativa alguns detalhes que eu acho demasiadamente importantes. E esse texto, o primeiro detalhe que ele apresenta para a gente é que ele vai começar dizendo que a cena acontece antes de uma festa. O Evangelho de João é tido pelos estudiosos como sendo o Evangelho da intimidade. A bem da verdade, João era o mais moço dos discípulos. Acredita-se que ele tinha por volta dos 14 anos quando Jesus o chama, e por isso Jesus lhe dá o direito que só se dá a um talmidim, a um pequeno discípulo, que é o direito de que esse discípulo debruce a cabeça sobre o seu peito. Por isso João era chamado de o discípulo a quem Jesus amava, porque Jesus sabia que pela pouca idade o cuidado teria que ser maior. E João, como bom talmidim, como bom discípulo, ele faz questão de atentar-se a detalhes que os outros evangelistas não se atentam. E você vai encontrar dentro dos 21 capítulos desse evangelho 8 milagres que não estarão descritos em nenhuma outra parte da Bíblia. 6 desses milagres, a Bíblia faz questão de dar ênfase, que eles ocorreram durante a festa da Páscoa. Esse é o 7º milagre que a Bíblia faz menção. Nesse milagre, a Bíblia só fala que é uma festa. Dentro da hermenêutica, existe um princípio chamado de o princípio da incidência. Como nos demais milagres, a festa citada é a festa da Páscoa, a probabilidade de que aqui também seja muito grande. Na nossa cultura, Páscoa tem a ver com ovo sendo colocado por coelho, e esse ovo é de chocolate. Eu nunca vi um coelho que bota ovo, mas a gente gosta de ovo de chocolate. Para o judeu, não. A Páscoa no hebraico é Pessah. Pessah é o mesmo que passar por cima. E isso traz à memória 2 coisas que simbolizam a Páscoa. A primeira coisa fala do dia em que Deus entra em contato com Moisés. E Deus diz para Moisés assim: Moisés, você vai pegar um cordeiro. Esse cordeiro tem que ter 1 ano de vida, nunca pode ter carregado peso, a sua lã não pode ter manchas. Você vai imolar esse cordeiro. E com o sangue desse cordeiro, você vai pintar o umbral da porta da casa dos meus filhos. Porque por volta da meia-noite, eu vou fazer com que a morte passe pelo Egito, mas aonde houver a marca do sangue do cordeiro, a morte não vai poder entrar. Essa aqui é uma garantia bíblica que Deus dá para a gente, porque a gente sabe que os nossos sistemas governamentais estão falidos. A gente sabe que se nós formos depender de sistema de segurança pública, irmão, a gente está lascado. Porque vão roubar nosso carro, vão entrar na nossa casa. Se depender do sistema de saúde pública, pode ter certeza, você vai ficar sentado lá no banco do hospital e vai morrer lá mesmo sem atendimento.
Só que a Bíblia está dando uma garantia para a gente. Pode ser que os sistemas de serviços públicos entrem em colapso, mas nós temos uma marca de sangue. E essa marca é a garantia de que nós estamos guardados e protegidos pelo melhor sistema de segurança que existe. O nome desse sistema é sangue do Cordeiro. Pode até ser, irmão, porque Satanás é ousado. Pode até ser que ele arquitete alguma coisa contra a tua vida. Só que quando ele chega diante de mim e de você, e ele vislumbra a marca de sangue, ele tem que dar meia volta e bater em retirada, porque aonde tem marca de sangue, ele não pode tocar. Deixa eu ver, tem alguém marcado pelo sangue aqui? Se tem, joga a mão para cima aí e libera um grito de adoração. Páscoa fala de proteção. Dentro dessa cena também, Páscoa fala de outra coisa. Porque primogênito fala de posteridade. Posteridade fala de história. Quando Deus manda a morte sobre o Egito e diz, eu vou matar os primogênitos. Mas aonde tiver marca de sangue, essa marca aqui representa uma aliança. Está falando de um compromisso que Deus estava fazendo com Israel. E dizendo para Israel, olha, eu estou me comprometendo, Moisés, nessa noite, com a posteridade, ou seja, fazendo um compromisso com a história de vocês. Deus tem um compromisso com a tua história. Você pode até pensar por hora que você está abandonado, que você está esquecido, mas não. Deus está te enfatizando nessa noite. Por causa do sangue do Cordeiro, eu tenho um compromisso com a continuidade da tua história. A tua história está na palma das mãos dele. É ele quem controla, é ele quem domina, é ele quem determina. Páscoa fala de proteção, Páscoa fala de compromisso. Mas a Páscoa também me lembra a pregação de George Thomas no século 17, um dos heróis da fé. E ele vai contar em um dos seus escritos que certa feita ele passeava pelas ruas de Londres, quando ele se depara com uma cena. A cena era um garoto que tinha em uma de suas mãos uma gaiola. Dentro dessa gaiola haviam 3 pássaros. E o que chama a atenção nos pássaros é que eles não sabiam voar. E convenhamos, a natureza do pássaro é voar. Se ele não voa, não serve para nada. O garoto, irritado porque os pássaros não sabiam voar, maltratava os pássaros. E o pregador vislumbra a cena. E ele se sente compungido, constrangido. E ele se aproxima do garoto na intenção de comprar os pássaros. O diálogo começa. O pregador pergunta, quanto você quer por eles? O garoto, em tom arrogante, olha para ele e diz, você não os quer. Esses pássaros não sabem voar. Eles são inúteis. E o pregador insiste. Olha para ele e diz, diga-me o preço. Eu estou disposto a pagá-lo. O garoto olha para ele e, a fim de que ele desista, lança um preço exorbitante para a época. E diz, dê-me 10 libras. O pregador, sem palpitar, arranca a carteira do bolso e paga o preço. Antes que o garoto vire as costas, ele abre a gaiola e liberta os pássaros. O garoto, sem entender, pergunta, por quê? Ele olha e diz, é porque esses pássaros nasceram para ser livres. Em uma conjectura do próprio pregador, a gaiola representa o pecado. Os pássaros somos eu e você, que outrora estávamos aprisionados pelo nosso pecado. E o pecado nos impedia de alçar voo. O garoto é a figura do inimigo das nossas almas, que usava o nosso pecado para nos maltratar com toda sorte de maldições. Só que tem um porém. O bom pregador que é Jesus Cristo resolveu vir à terra. E é como se eu pudesse visualizar a cena. Porque o próprio Cristo vai dizer para os discípulos que Satanás é o príncipe deste século. E no hebraico o termo príncipe é o mesmo que dono. Ou seja, Jesus disse que Satanás é o dono desse século. Em Efésios, Paulo vai dizer, nós estávamos mortos em nossos delitos. E por isso estávamos entregues às nossas paixões. Estávamos entregues a Satanás. É como se eu pudesse ver Jesus chegando diante de Satanás e perguntando, quanto você quer por eles? Satanás olhando para ele dizendo, não, você não os quer. Eles vão te rejeitar, eles vão te maltratar, eles vão te aprisionar.
Eles vão te desferir 5 quarentenas de chicotadas menos uma. 199. Vai ser com azorrague, um chicote de couro, com 3 tiras. Eles raspavam o couro, jogavam piche e colocavam no piche pedaços pequenos e pontiagudos de chumbo, para fazer com que as tiras de couro colassem na pele quando entrassem em contato com ela. Na ponta de cada uma dessas tiras, eles pegavam um osso de carneiro, amolavam esse osso, para que quando os algozes desferissem as chicotadas, os ossos fincassem na carne. Quando eles puxassem, junto com os ossos viessem pedaços de carne viva. A história vai contar que a dor da tortura era tão intensa, que o mais resistente dos condenados não suportava sequer até a 20ª chicotada. Só que Jesus foi diferente, ele suportou 199. Por quê? Por amor de mim e de você. Depois disso, eles até vão te coroar. Só que a coroa vai ser uma coroa de espinhos. Espinhos com 6 centímetros de comprimento, rígidos como ferro. Ela vai ter sido feita sob medida, mas é para a cabeça de Barrabás, o condenado. E para que a coroa entre na tua cabeça, eles vão ter que bater com um martelo. E eu sei que você conhece mais a fisiologia do corpo humano do que eu. E sabe que é na cabeça, abaixo do couro cabeludo, que estão localizados os vasos sanguíneos mais sensíveis. E por causa do cérebro, é por onde percorre a maior quantidade de sangue no corpo humano. À medida que os espinhos iam entrando em contato com o martelo, eles iam dilacerando o couro cabeludo de Cristo. Os vasos sanguíneos iam rompendo, o sangue saindo, e você sabe que quando o sangue sai, a fraqueza entra. Depois disso, eles vão te entregar um patibulum, um pedaço horizontal de madeira com 56 quilos, e vão te fazer subir o Morro Caveira, o Gólgota. Serão 2 quilômetros de caminhada, num terreno íngreme, cheio de pedregulhos. E a gente assiste aqueles filmes da Paixão de Cristo, e a gente vê que quando Cristo tropeça, a madeira cai para o lado. Pelas leis da física é impossível, porque a força gravitacional ela não empurra para o lado, ela puxa para baixo. Então quando Jesus tropeçava, a madeira jogava o seu corpo de encontro ao solo. As feridas estavam abertas por causa das chicotadas, e elas entravam em contato com as pedras. A dor era muito intensa. E quando você chegar lá no topo do Morro Caveira, eles vão te crucificar. A gente vê que as marcas estavam nas palmas, as marcas dos cravos. Mas fisiologicamente é impossível que a membrana entre o dedo médio e o dedo anular suporte o peso do corpo humano. Então por que as marcas estavam nas palmas? Eles pregaram os pregos nos pulsos. Mas quando eles puxam o madeiro, como as pernas dos condenados eram pregadas, cruzadas uma sobre a outra, para que ele não tivesse apoio sobre os pés, o corpo de Jesus pende para frente, e os pregos vão rasgando dos pulsos até chegar no meio das palmas de suas mãos. Depois disso, você vai pedir água, eles vão te dar vinagre, e aí vai correr a última gota de sangue. É como se Jesus pudesse engolir a seco. Marcos 14:20 me autoriza a dizer que Jesus começa a sua oração dizendo: Abba, Pai, lá no Getsemani. O Getsemani é o lugar que fica aos pés do Monte das Oliveiras. Era o lugar quando eles colhiam as azeitonas, eles levavam para a prensa, para poder extrair o azeite mais nobre da azeitona. E ali, segundo a tradição judaica, é o lugar onde os homens angustiados de alma iam para poder fazer suas orações. Porque a tradição vai dizer que era onde Deus mandava o anjo. E o anjo vinha com um unguento e deliberava sobre a alma dos angustiados. Eu não sei como você veio aqui nessa noite, mas o Espírito me enche de autoridade para te dizer que essa casa aqui é o Getsemani de Deus para a tua vida. Tem bálsamo do céu para descer sobre a alma angustiada. E Jesus vai ali justamente por isso.
porque ele está vendo o cálice da ira de Deus, e ele sabe que o preço é muito alto, e ele começa a oração dizendo: meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu o beba, porque o preço era alto. Mas ele cai em si. A Bíblia não vai dizer, mas o doutor David Stern, rabino messiânico, fala nos seus comentários que ali é a hora que Deus delibera um unguento sobre Cristo como homem. E ele conclui a sua oração dizendo: Pai, mas que todavia não seja feita a minha vontade, e sim a tua. É como se ele estivesse diante de Satanás dizendo: o preço é esse, é alto, mas eu estou disposto a pagá-lo. Na cruz do Calvário, no seu último suspiro, Jesus levanta a sua cabeça, João capítulo 19, versículos 30, 31 e 32. E Jesus vai olhar para o céu e vai fazer a seguinte oração: Pai, eu entrego nas tuas mãos o meu espírito, está consumado. Irmão, eu estava num debate acadêmico, no mestrado que eu concluí recentemente. E um dos orientadores levantou e disse: o grito da cruz está consumado. É o maior grito de derrota que a humanidade já ouviu. Eu sou nordestino, irmão. Aí você imagina, um nordestino de 1,96 m de altura, 175 quilos. Sou faixa preta de judô, jiu-jitsu, instrutor de defesa pessoal, instrutor de Krav Maga, instrutor de tiro. Imagina um homem desse nervoso. Fiquei nervoso, irmão. Minha vontade era pegar assim no gogó dele. Mas se nós formos analisar pelo espectro da língua portuguesa, há um fato incontestável. O está consumado na nossa língua soa apenas como um epitáfio. Soa como a declaração de alguém que está morrendo. É por isso que eu gosto da língua grega. A expressão no grego é tetelestai. Era uma expressão utilizada pelos mercadores da época. No ato da negociação da venda de um produto. O mercador estava no mercado lotado. Mas quando o cliente pagava o preço pelo produto, o mercador batia na mesa e gritava bem alto para que todos ouvissem: tetelestai! O preço já foi pago. Eu vou explicar para quem não deu glória glorificar. É como se Jesus estivesse diante de Satanás na cruz do Calvário. O preço exigido não foi a última gota de sangue? Pois ela está descendo aqui. Quando a última gota de sangue está descendo, Jesus levanta a cabeça. E não foi em uma declaração de uma derrota, não. Foi para dizer para Satanás: tu pediu a última gota de sangue, eu paguei o preço. Ou seja, eu venci. A partir de agora eles são meus e eu os constituo livres. Ele abriu a gaiola. Ele pagou o preço. Você está aqui essa noite por causa disso. Você é livre. Alabaraçou. Páscoa fala disso. Proteção, compromisso, liberdade. Aí o texto vai continuar dizendo que essa festa, ela acontece em Jerusalém. No hebraico é Yerushalayim. Yeru é o mesmo que lugar. Shalayim é o que a gente chama de shalom, paz. Irmão, já disse, sou nordestino e quero desmitificar uma mentira do diabo aqui, porque eu sou baiano. Dizem que baiano é preguiçoso. Mas isso é mentira do diabo. E eu vou te provar. O IBGE identificou na última PNAD. IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E PNAD é Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Que o maior índice de vida está na Bahia. Ou seja, o baiano vive mais.
Aí tá todo mundo besta dizendo que baiano é preguiçoso, né? Não, irmão, baiano é inteligente. Enquanto tá todo mundo se desgastando, o baiano descansa. E por isso ele vive mais. Tá vendo? Baiano é inteligente. Por que eu estou falando isso? Porque como bom baiano, para mim, paz é deitar numa rede, um coco gelado numa mão, um prato de camarão ao alho e óleo na outra. Diz aí, deu até vontade de falar em línguas, não deu? Porque crente não bebe não, irmão, mas como que é uma beleza. E de preferência, irmão, se for na beira da praia, sentindo aquela brisa do mar assim, isso para mim é paz. Meu pai é cearense. Paz para ele é chegar em casa, comer um pedaço de rapadura com um punhado de farinha de puba. Para ele é o suficiente. E se puder ralar a farinha de puba dentro do feijão assim, e comer aquele feijão com rapadura. Irmão, coisa de cearense. Eu não sei qual é o seu contexto de paz, se é goiano. Pode ser que paz para você seja ter o piqui, para comer com franguinho caipira. É, irmão. Tem gente que gosta da gueroba, aquele trem amarga, não é de Deus não, irmão. Se fosse de Deus, a Bíblia não diria que a terra prometida mana leite e mel, porque aquilo que vem de Deus é doce, não é amargo. Então assim, pode ser que para você, paz seja não ter contas a pagar, ter os seus filhos estudando numa boa instituição de ensino. Pode ser que paz para você seja que o seu casamento esteja sem crise. Eu não sei qual é o seu contexto de paz, mas eu encontro Deus dizendo para Jeremias, capítulo 29, os meus pensamentos sobre vocês são pensamentos de paz e não de guerra. Isaías já vai dizer que a paz de Deus, ela excede todo o entendimento. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a paz do eterno, ela engloba o meu contexto de paz, o contexto de paz do pastor Antônio, mas ela também engloba o seu contexto de paz. Eu não sei o que é paz para você, mas Jeremias capítulo 33, a partir do verso 6, a Bíblia vai apresentar algumas características sobre o que é a paz. E dentro da cultura judaica, a paz é a bênção mais completa que Deus oferece a um homem. Porque paz fala de saúde, paz fala de segurança, paz fala de prosperidade, paz fala de riqueza. Paz engloba tudo, e eu vim aqui para ser profeta de Deus para a tua vida. Então levanta a mão aí que eu quero liberar uma palavra profética para você. Deus está deliberando paz sobre a tua vida nesta noite. Deus está deliberando paz sobre o teu casamento. Deus está deliberando paz sobre a tua empresa, sobre o teu emprego, sobre os teus filhos. Receba a paz do eterno hoje. Fala mais. Jerusalém é o lugar da paz. Mas geograficamente falando, me chama a atenção porque Jerusalém ficava localizada no cume de um conjunto de montes. Seus muros tinham 12 metros de altura, 8 metros e meio de largura. Para o contexto da época, eram considerados como muros intransponíveis. Jerusalém era considerada a cidade mais segura. Só perde a sua segurança porque sai da direção de Deus. A única coisa capaz de te fazer perder a segurança é sair da direção de Deus. Que a gente confunde muito provação com tribulação. Provação é aquilo que Deus manda para você ser forjado, ser preparado, criar resistência. Tribulação é aquilo que você cria. Quer ver? A provação é quando Deus fecha a tua porta de emprego e você fica sem dinheiro para pagar as contas. Aí as contas atrasam, isso é provação. Tribulação é você que ganha um salário mínimo, tem um cartão de crédito com limite de R$4.000, estourar o limite e vir aqui para a campanha pedindo a Deus para mandar dinheiro para você pagar. Aí você paga a fatura porque Deus manda. No outro mês você está lá estourando, no outro dia, né? Está lá estourando o limite do cartão de novo. Chega uma hora que Deus cansa, irmão, de corrigir teus erros. Você precisa estar sempre na direção, para que a segurança de Deus seja
sempre iminente sobre a tua vida. Mas Jerusalém fala de um lugar seguro, porque os inimigos não conseguem chegar. No Salmo 23, 5, Davi vai cantar dizendo: preparas-me uma mesa. No hebraico é shulhan neged, tesorai. Davi não está pedindo uma mesa, veja bem, porque ele começa o salmo dizendo: o Senhor é o meu, o Senhor é o meu pastor. E quem é que tem pastor, irmão? Fala para mim aí, quem é que tem pastor? Ovelha. Quando Davi diz, o Senhor é o meu pastor, ele está se colocando na condição de uma? Você já viu alguma ovelha se assentando à mesa para comer? Eu já vi ela em cima da mesa para ser comida. Mas sentando na mesa para comer eu nunca vi. Então é ilógico Davi pedir uma mesa, porque ele está falando como ovelha. E a língua hebraica explica, porque aqui o termo que Davi usa, e é traduzido como mesa, tem como termo cognato o cume de um monte. O dia que você for em Jerusalém, você vai ver que os cumes de montes lá não são pontiagudos, eles se assemelham a mesas. É o lugar que os pastores levavam as ovelhas. Quando chegava o verão, ele tosava a ovelha, ela entrava no período fértil. E ele levava a ovelha para o cume do monte, para protegê-la dos inimigos, do urso, da raposa, do leão. Era um lugar seguro. Davi está dizendo: preparas-me um lugar seguro diante dos meus inimigos. Ele está pedindo um lugar onde os inimigos não chegam. E é justamente esse lugar que Deus preparou para você nessa noite. O lugar onde o inimigo não chega. No Salmo de número 91, o salmista canta no saltério dizendo que nós estamos debaixo das asas do Onipotente. Não há melhor lugar para se estar. Em Deuteronômio 11, Moisés olha para o povo e diz assim: Deus cuida de Israel da mesma forma que uma galinha cuida dos seus pintinhos. Eu não sei se você já tentou tirar o pintinho debaixo da asa da galinha, irmão, mas eu já. Quando você tenta, ela vira uma onça, mas não deixa você tirar de jeito nenhum. É desse jeito que Deus cuida da gente. Está todo mundo tentando tocar e Deus está de cá, cobrindo com a asa e dizendo: não toca porque é meu, não toca porque é meu, não toca porque é meu. Comprou briga com você, comprou com Deus. Ele está dizendo: eu quem cuido, eu quem guardo, eu quem protejo. Você está no melhor lugar que existe, no lugar mais seguro, que é debaixo das asas do Onipotente. Jerusalém fala de paz, fala de segurança. Aí a história diz que Jesus está chegando perto de uma porta chamada de Porta das Ovelhas. Eu gosto muito dessa porta. Eu estive na região e eu não vi essa especificamente porque ela não existe mais, mas eu vi uma porta de ovelhas. A porta de ovelhas é nada mais nada menos do que duas estacas fincadas com 1 metro de altura, 50 centímetros de largura, a medida exata para a passagem de uma ovelha, porque ela é feita sob medida para ovelhas. Eu acho interessante porque eu estava pregando uma sequência de ministrações sobre arrebatamento ano passado, lá em Brasília. Enquanto eu ensinava, uma irmã chegou para mim e disse assim: pastor, o senhor não vai para o céu? Eu falei assim: eu te repreendo em nome de Jesus. Por que eu não vou para o céu? Irmão, eu sou fiel à minha esposa, sou dizimista, ofertante, procuro fazer tudo certo, justamente para não ter problema. Ela olhou para mim e disse assim: só que o senhor esqueceu de 2 detalhes. Falei: quais são eles? Eu estava enfesado, irmão. Ela olhou para mim e disse assim: primeiro, o caminho é estreito. Segundo, a porta é apertada. O senhor não passa. Isso é um desrespeito, irmão. Eu olhei para ela, falei: não vou falar nada não. Mas Jesus me ensinou uma lição com isso. Porque Jesus disse para mim assim: Ismael, para viver no mundo, você pode até viver como você quiser.
Você pode fazer o que você quiser para viver aqui. Só que para entrar no céu, tem que passar pelo caminho apertado, pela porta estreita. E Jesus vai dizer em João 10, eu sou a porta das ovelhas. A porta é feita sob medida para ovelhas. Ovelha é interessante porque ovelha sempre anda no encalço do pastor. Porque ela não enxerga bem, então ela tem que estar sempre perto do pastor, ser conduzida por ele, porque senão ela se perde no caminho. Só passa pela porta quem é ovelha. O contraste entre as duas portas é muito grande. Tem as duas estacas de cá, mas logo ao lado, lá em Neemias capítulo 2, a Bíblia vai explicar a localização geográfica das portas, logo ao lado. Que a Bíblia vai dizer, ao norte, tem a Porta Formosa. 3,25 metros de altura. Ela tinha 50 centímetros de largura. Ouro, pratas, pedras preciosas. Por isso era chamada de Porta Formosa. Espetacular na sua composição. O contraste é grande. Dentro da cidade tem uma festa. A festa mais importante do calendário judaico, a Páscoa. É quando todo mundo entra em Jerusalém, a cidade ficava abarrotada de gente. Era simples, se Jesus quisesse fama, reconhecimento, entrava na festa, era só curar uma unha encravada. Ia virar notícia. Olha, tem um homem lá de Nazaré. Só que a vultuosidade do evento não atrai Jesus. A possibilidade da fama muito menos. A riqueza também não chama a atenção dele. Porque a minha Bíblia está dizendo que ele não vai para a festa, ele não passa pela Porta Formosa, ele vai para a Porta das Ovelhas. Lá na Porta das Ovelhas estava a escória da sociedade judaica. Uma multidão de coxos, cegos, paralíticos. Eram enfermos. A lei dizia que quando alguém tinha alguma dessas enfermidades, tinha que ser excluído. Eles estavam lá e Jesus vai até eles. Porque o que atrai a Jesus é a necessidade que o homem tem por ele. Você veio aqui essa noite porque você precisa dele em alguma coisa. A tua necessidade atraiu a Jesus para você. Jesus chega. O que mais me chama a atenção é que ele chega e ninguém vai até ele. Ele chega e a multidão de enfermos fica estática. Por quê? Eles estavam esperando o anjo. E quem espera o anjo não consegue perceber que Jesus chegou. Quem é o anjo? O anjo é o meu ídolo, gospel. Aquele cantor que eu só sinto a presença quando eu ouço ele cantar. É aquele pregador que para mim Deus só fala quando é ele. Está esperando o anjo. Está dando muito valor ao anjo e está esquecendo que Jesus chegou. Está dando muito valor ao anjo e está esquecendo da presença dele. Ele está, ninguém vai até ele, mas ele vai até alguém. São 38 anos, agora imagina, no primeiro ano tem dinheiro para pagar alguém para jogar na água. No segundo ano ainda tem dinheiro, tem amigo, tem família. Só que o problema é que o tempo passa. E quando o tempo passa, existem 3 fases. A primeira fase é aquela que você acredita, todo mundo acredita e te incentiva. Só que quando o tempo passa, todo mundo que acreditava deixa de acreditar e para de incentivar. Só você continua acreditando, é a segunda fase. Está todo mundo dizendo, não vai, você está indo porque ainda acredita. Só que o problema é que o tempo passa. E quando o tempo passa, chega uma hora que até você deixa de acreditar. Porque está todo mundo dizendo, não vai acontecer. Você não vê perspectiva de acontecer. Sabe o que acontece nessa hora? É a hora que Jesus resolve entrar na cena. Porque Jesus, a gente tem que entender que Jesus só entra na cena quando as possibilidades humanas acabam. Se ele entrar antes, a glória vai para o homem. É por isso que ele só entra depois, porque ele não divide a glória com ninguém.
Se você chegou aqui assim dizendo: pastor, acabaram todas as minhas possibilidades, você chegou no lugar certo e na hora certa, porque é a hora de Jesus entrar na cena, e depois que ele entra na cena, o desfecho da cena muda. Jesus entra na cena. Ele vai até o rapaz, está na cama. E olha só o diálogo. Jesus é curto e objetivo. A pergunta de Jesus é: queres ficar são? Quer ser curado, rapaz? Ele olha para Jesus e diz: tem tanto tempo. Complexo temporal. Nós vivemos uma geração, doutor Augusto Cury, de forma magnífica, criou a teoria chamada SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. É um nível mais desenvolvido de TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O que isso quer dizer? Nós perdemos a capacidade de gerenciar pensamentos. E porque perdemos a capacidade de gerenciar os pensamentos, perdemos também a capacidade de gerenciar a vida. Quer ver? Eu vou resumir o seu dia. Você começa a fazer uma coisa. Antes de terminar ela, você já está fazendo outra. Antes de terminar essa outra coisa, você já está fazendo uma terceira. Antes de terminar a terceira, você já está na quarta e já nem lembra mais qual era a primeira que você estava fazendo. A gente não consegue mais se concentrar em alguma coisa para terminar aquilo que começamos. E por causa disso, nós desenvolvemos uma incapacidade de esperar. O nome disso é ansiedade. A ansiedade tornou-se o problema do século. E por causa dela, a depressão também entra. Porque quem não consegue esperar, fica angustiado por estar esperando aquilo que ele não vê que vai chegar. Só que eu e você não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Hebreus capítulo 10, versículo 37, o escritor vai dizer: mas um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Entenda, você só se desespera com o tempo, porque você não tem o controle sobre ele. Mas aquele que controla a sua vida também controla o tempo. As coisas vão acontecer na hora certa. Se ainda não está acontecendo, é porque não chegou o momento. E o problema é que quando a gente está muito preocupado com o tempo, a gente desenvolve outra síndrome, chamada complexo de inferioridade. Que a gente começa a se sentir tão pequeno diante da situação que estamos vivendo, que a gente se diminui ainda mais. O homem olha para Jesus e diz assim: olha, quando o anjo vem, não tem um homem sequer para me jogar na água. Quem tem complexo de inferioridade deposita esperanças nos lugares errados. Quem tem complexo de inferioridade abraça qualquer oportunidade porque não sabe reconhecer o seu valor. Fica preocupado com o homem. Jesus está diante dele e está dizendo: o homem não está fazendo nada por mim. E tem crente dentro da igreja desse jeito. Ele parece uma galinha da Angola. Estou fraco, estou fraco, estou fraco. Vai conversar com ele, ele só tem murmuração. Ah, mas o homem não me vê, irmão. O homem nunca vai te ver. Porque quem vai fazer por você é maior que o homem. O homem está te negligenciando é porque Jesus reservou para que ele faça por você. O homem não vai fazer nada. Ninguém vai te empurrar. Aí Jesus olha para o rapaz e diz assim: rapaz, acho que você não está entendendo. Eu estou dizendo para você, se você quer ser curado. O rapaz olha para ele e diz: eu quero. Jesus olha para ele e diz: então, levanta. No contexto da cultura judaica, homem nenhum se prostra diante de outro homem. E quando um homem está prostrado, quando um homem está deitado ou está sentado, quando alguém diz para ele assim: levanta, está querendo dizer para ele: toma uma posição.
Uma das minhas orações eu dizia: Deus, eu preciso de uma providência. Deus disse assim: Ismael, deixa eu te contar um segredo. Provisão é só para quem está na posição. Às vezes você não entende porque aquilo que você está pedindo não está chegando. É porque você ainda não está na posição que Deus quer. Ele só vai fazer aquilo que você precisa quando você estiver do jeito que Ele quer. Porque Ele só tirou aquilo que Ele tirou para poder te moldar e deixar do jeito que Ele quer. Só que às vezes a gente reluta. Às vezes a gente briga. Às vezes a gente não se rende. Aí Deus está querendo te fazer entender. Entra na posição. Porque depois que você estiver na posição, eu mando a provisão. É Abraão. Ele sobe no monte. Ele está levando o menino. Quando ele levanta o cutelo para matar o menino, o anjo aparece e diz: não mata o menino, porque Deus já proveu para si o cordeiro. O texto vai dizer que o cordeiro já estava de trás das malhadas. Ou seja, quando Abraão subiu no monte, o cordeiro já estava lá. Mas ele só vê o cordeiro depois que ele faz aquilo que Deus queria. E é assim que vai acontecer com você. O cordeiro só vai se revelar quando você estiver na posição que Deus espera que você esteja. Provisão é só para quem está na posição. Levanta, toma uma posição, rapaz. Agora, toma a tua cama. Isso aqui fala de responsabilidade. Porque é muito mais fácil Jesus olhar para os 12 discípulos, porque o rapaz passou 38 anos deitado. Se você colocar uma perna por debaixo da outra assim e ficar 5 minutos, ela adormece. Tenta apoiar ela no chão e colocar o peso, você cai. Agora imagina, 38 anos. Era mais fácil Jesus mandar os discípulos pegar a cama e só dizer para o rapaz: levanta e anda. Está curado. Só que Jesus não faz isso. Porque a gente acha que a responsabilidade de tudo é dele. Só que tem coisa que é responsabilidade nossa. Jesus disse: vai ser pregador, não vai estudar a Bíblia não para ver. Vai ser cantor. Mas irmão, cá para nós você é mais desafinado que uma taquara rachada. Não vai fazer uma aula de canto não para ver. Ainda pega o microfone e diz: irmão, se eu errar a letra, me perdoa porque eu não ensaiei. Mas como é para Deus, irmão, Ele não vai receber não, te dou uma garantia. Para Deus tem que ser o melhor. Se você não ensaiou, é porque não é o melhor. Então não canta. Eu tenho raiva também daqueles pregadores que dizem: irmão, não tem nada para te oferecer. Se não tem para oferecer é porque não estudou, então não prega. Porque tem que ser o melhor. É responsabilidade tua. Está de braço cruzado, Deus não vai fazer nada. Ele só vai fazer quando você arregaçar as mangas, porque Ele vai te dar estratégia. Por isso que Ele está dizendo: toma a tua cama, a responsabilidade é tua. Coloque-se em pé, por favor. Só depois Ele diz: e anda. Porque é assim que Ele faz milagre. É dentro de uma cadência. É dentro de uma sequência lógica. Eu quero orar por você. Você que está enfermo, eu não sei o que você veio pedir, mas você fez algum pedido especial para Deus, alguma coisa impossível. Corre aqui na frente. Eu quero orar por você. Que essa é uma noite de milagres.